né, a captura do ditador por parte dos Estados Unidos tem gerado muitas reações, e aqui no Brasil, inclusive. Enquanto integrantes da base governista criticaram a ação, os principais nomes da oposição comemoraram a prisão, gerando vários embates diretos, mas também nas redes sociais. Um dos debates mais acalorados foi promovido por Tarcísio de Freitas e Gleisi Hoffmann, com o governador de São Paulo chegando a ironizar o presidente Lula por já ter chamado Maduro de companheiro. Vamos chamar o Misael Mainetti, gerando a reportagem da Jovem Pan News, a trazer os detalhes dessas brigas digitais e também as várias manifestações dessas autoridades. Bem-vindo, Misa. Gleisi Hoffmann disse cínica e contraditória, e ela estava falando sobre a postura do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Muito boa tarde para você, Caniato, e para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. Essa foi uma resposta de Gleisi Hoffmann a uma publicação que Tarcísio de Freitas fez no último domingo. O que Gleisi Hoffmann falou primeiro, para contextualizar? Chamou então Tarcísio, de postura... Falou que ele tem uma postura cínica. Ela lembrou que ele apoiou o Donald Trump, chegou a usar o boné do MAGA, do Make America Great Again, ou seja, vamos fazer a América boa novamente, o slogan do presidente Trump, dos mais assíduos ali, mais fundamentalistas do presidente Trump. Ela também disse que Tarcísio de Freitas celebrou medidas que prejudicaram o Brasil e ainda agora tenta atribuir ao presidente Lula uma intervenção americana. Para ela, é muito cinismo para um bolsonarista só. Essa foi a frase que ela usou, muito cinismo para um bolsonarista só. Que Tarcísio de Freitas havia falado anteriormente. O governador de São Paulo... a prisão de Maduro, ele fez um vídeo, divulgou nas redes sociais, elogiou o ataque dos Estados Unidos, a captura de Nicolás Maduro, e ali ele chamou Nicolás Maduro de ditador e atribuiu ao presidente Lula do PT uma parte da responsabilidade pela permanência dele no poder, ou seja, pela permanência de Maduro no poder. Nessa gravação, Tarcísio disse que a ação dos norte-americanos representa uma chance de esperança para o povo venezuelano e sugeriu que o regime chavista resistiu pelo tempo devido graças a apoios. E entre esses apoios está o do presidente Lula. Então, no final de semana, o contexto foi esse. Tarcísio de Freitas falando que Lula colaborou de certa forma com Maduro, por isso que ele persistiu há algum tempo no poder, e Gleisi Hoffmann criticando Tarcísio de Freitas, o chamando de cínico, contraditório e bolsonarista. Hoje, Tarcísio deu um novo tom para a conversa. O governador, ele falou o seguinte, que o governo brasileiro deveria ter ajudado a construir um processo de transição democrática na Venezuela, mas se mostrou irrelevante e preferiu tratar Maduro como um companheiro em vez de ditador. Neste domingo, então, houve essa crítica da ministra, mas hoje o governador Tarcísio de Freitas ainda manteve a crítica, mas mudou um pouco o tom, dizendo que Lula não devia ter considerado Maduro como companheiro, mas sim como um ditador, coisa que ele não fez, inclusive recebeu Maduro aqui no Brasil. Caniato? Tá certo, Misael Mainetti trazendo as manifestações de várias autoridades políticos brasileiros em relação à ação dos Estados Unidos, Críticas e elogios. Obrigado, viu, Misa? Grande abraço a você, até breve. Chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Você, Mota, uma das consequências da ação certamente era a politização desse debate aqui no Brasil, Isso já era esperado. Muitas críticas, mas também elogios à ação. Como você observa esse momento em que alguns acabam ligando Maduro a autoridades brasileiras, enfim? É um momento de definição das posições. Essas posições são posições que a gente já conhecia há muito tempo, Não há como políticos que passaram as últimas décadas numa parceria estreita, muito próxima com o regime venezuelano, não há como eles terem qualquer atitude agora que não seja criticar a ação americana, defender Nicolás Maduro e criticar quem elogia os Estados Unidos. Isso é uma postura
completamente compreensível. É compreensível o medo que essas pessoas têm do futuro, Caniato, porque se essa ação americana sinalizar um retorno a uma época em que os Estados Unidos atuavam como uma espécie de polícia do hemisfério ocidental, muita gente aqui na América Latina vai ter uma vida menos confortável, né? Porque essas alianças com esses regimes não vão ser mais permitidas. O Tarcísio está corretíssimo, não se trata de cinismo nem hipocrisia, pelo contrário, ele está sendo coerente com as posições que ele sempre teve, a defesa da liberdade. Nós todos temos a esperança, que o Dávila expressou aqui de forma muito clara, que esse processo termine no retorno da Venezuela à democracia e que isso seja contagioso. Pois é preciso lembrar que o print é eterno, né? E as gravações também estão no YouTube. Você, Dávila, o que é preciso considerar em relação a essa troca de farpas entre Tarcísio e Gleisi Hoffmann? Ô, Caniato, você quer ver um esquerdista engasgar o tempo inteiro? Pede para ele definir se Maduro é ditador ou não. Ele começa... Bom, ditador não. É um negócio inacreditável. É a definição perfeita de Maduro. Se você tivesse que pegar um dicionário e escrever um ditador, é exatamente Nicolás Maduro. Agora, qualquer um desses esquerdistas fica falando assim, não, ditador não, vamos ver, vamos exagerar, vamos para outra questão. É uma coisa inacreditável. Esses ditadores que foram tratados como um companheiro. Isso sim é cinismo do Brasil, dessa diplomacia militante esquerdista desse governo, que traiu a Venezuela, que quando teve eleições limpas na Venezuela, não reconheceu que o legítimo vencedor foi Edmundo González. Simplesmente ignorou a vontade do povo venezuelano, que teve coragem de ir às urnas sob baioneta e votar no líder da oposição. Isso é cinismo, é a traição do Brasil à sua tradição de defender potências democráticas. De novo, os seus conchavos com ditadores de esquerda por causa de uma afinidade militante ideológica. Isso é cinismo imperdoável. E agora vai os Estados Unidos lá na ONU e defende o direito internacional. Bom, e o direito do povo venezuelano, que durante tantos anos tentou remover esse ditador por os meios democráticos, e sabe o que o Brasil fez? Fechou os olhos, traiu a confiança dos venezuelanos por causa da amizade e da afinidade ideológica deste governo com esse ditador que é Nicolás Maduro. Você, Diego, elogios e críticas à ação dos Estados Unidos, à politização desse tema e, naturalmente, muitos resgatando, né, alguns episódios em que várias figuras brasileiras estiveram mais próximas da Nicolás Maduro. O bordão que você trouxe é perfeito, Caniato. O print é, de fato, eterno. Antigamente, e o PT está muito acostumado com isso, era possível falar uma coisa em um palanque e tempo depois virar a chave e mudar de opinião. A internet não era tão forte, as redes sociais não eram tão presentes no cotidiano das pessoas. Hoje é muito fácil você resgatar uma fala do presidente Lula ou da própria Gleisi Hoffmann que foi dita lá nos anos 90. E sim, Lula tem um largo histórico de defesa ao chavismo, de defesa à ditadura de Nicolás Maduro, e as últimas defesas são recentíssimas. Já durante o seu mandato atual, terceiro mandato, recebeu Nicolás Maduro aqui no Brasil com honras de chefe de Estado, questionou ainda, brincando com a imprensa, quem ali já tinha ouvido falar que Maduro era um cara mau, e Maduro chegou todo sorridente também. Enfim, disse a uma rádio gaúcha que a democracia na Venezuela existia, mas era só uma democracia relativa, porque democracia pode ser uma coisa para mim e outra coisa para você. Então, a defesa da Venezuela, da ditadura que se implantou na Venezuela é uma questão histórica na esquerda brasileira, como muito bem lembrou o Mota, como muito bem lembrou o Dávila. E claro, nós já estamos em ano eleitoral, a corrida já começou. A oposição agora faz o seu papel de trazer à tona a verdade, de mostrar quem são os governantes que aí se encontram no poder, quais são os valores que esses governantes defendem. E a julgar por esse histórico, certamente não são os valores democráticos. Até hoje, o governo brasileiro reluta em reconhecer a fraude das eleições venezuelanas.
foi um dos primeiros governos a reconhecer a continuidade do chavismo, já essa semana com a presidência de Delcy Rodrigues. Então, de fato, o governo brasileiro é, no mínimo, conivente com a situação venezuelana. E eu tenho dito, essa situação, a interferência dos Estados Unidos na Venezuela é uma grande derrota para a diplomacia brasileira, que, a despeito de se vender ao mundo como uma liderança do Sul global, foi incapaz de lidar com uma questão doméstica aqui do Cone Sul. Bem por isso, foi necessária a interferência dos norte-americanos. Então, o Brasil, nesse sentido, passou uma vergonha diplomática muito grande, fazendo jus, mais uma vez, àquela alcunha que foi conferida ao Brasil lá no início da gestão do governo Lula 1 e 2, de que nós somos um anão diplomático, um irrelevante no campo diplomático. E claro, como eu disse, ano eleitoral, vai começar a guerra das narrativas e o presidente Lula vai ter que se virar nos 30 para conseguir se afastar da questão da defesa histórica que ele e o PT fazem do regime de Nicolás Maduro.